Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana e que bom poder contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre obesidade e os seus efeitos para a população. Aqui no estúdio estamos recebendo duas convidadas que entendem bastante sobre o assunto, vão trazer dicas também e orientações sobre o tema. Vou apresentá-las para você que está em casa. Primeiro, a doutora Jéssica Garcia. Doutora Jéssica é cardiologista da Faculdade Pernambucana de Saúde. Também vamos conversar com Cristina Albuquerque. Cristina é nutricionista oncológica e além de trazer várias dicas aqui, as nossas especialistas irão tirar suas dúvidas sobre o tema e você já pode participar aqui do nosso programa através do WhatsApp. Nosso número é o 99209-4819, 99209-4819. Nosso WhatsApp está disponível a partir deste momento para você participar com a gente, para você interagir. Pode deixar seu depoimento, sua pergunta também sobre o tema. Daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. Mas olha só, antes de ouvir aqui as nossas convidadas de hoje, a gente destaca aqui a obesidade é a segunda causa de morte no mundo e é considerada epidemia pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A obesidade cresceu nos últimos anos e no Brasil também houve esse crescimento no mundo e também no nosso país e exige aí uma série de mudanças no comportamento da população. Os últimos dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, esse nome todo é da Vigitel. A Vigitel que faz esse tipo de pesquisa e estudo e ela faz parte aí, contratada pelo Ministério da Saúde. E esse estudo mostrou o seguinte, que 1 em cada 5 brasileiros está obeso. A prevalência da obesidade, ela passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Mais da metade da nossa população, você sabia que tem sobrepeso? Tem sobrepeso, o que é que você pode fazer para evitar o sobrepeso, para evitar a obesidade? A gente vai lançar essa pergunta para as nossas convidadas daqui a pouquinho, mas agora a gente tem uma pergunta a fazer. Você que está em casa, você já pode começar a participar aqui do nosso programa, pode começar a interagir, respondendo a nossa enquete. Vamos lançar agora a nossa pergunta do dia. A gente quer saber se você consome, você come muitos produtos industrializados, você tem esse hábito de comer industrializados? Liga pra gente. Participa aqui do programa, 3424-1547 é a nossa linha interativa, a partir de agora está aberta e disponível para você interagir com a gente. 3424-1547 e 3424-1977 são dois números, você pode ligar, respondendo a sua pergunta, mandar a sua dúvida ou deixar também seu depoimento sobre o assunto. Daqui a pouquinho tudo vai ser lido ao vivo. Se você tem acesso à internet, pode entrar já na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet, você acessa e participa conosco. O WhatsApp está em mãos, mais uma vez vou repetir aqui o número, que é o 99209-4819. Nosso WhatsApp já está disponível para você participar, mandar sua pergunta, mandar também um depoimento, escrever uma frase sobre o assunto e a gente vai ler aqui no nosso programa. Mas antes eu quero lembrar que o excesso de peso é a segunda causa de morte no mundo, perdendo somente para as doenças associadas ao tabagismo. E de que forma a obesidade ela está relacionada à mortalidade? Olha só, a obesidade está diretamente ligada a doenças com altas taxas de mortalidade, como doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer e até mesmo doenças osteoarticulares, como artrose e artrite. E a gente vai aprender muito mais sobre o tema a partir de agora com as nossas convidadas. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Jéssica Garcia, ela que é cardiologista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, doutora. Obrigada, um bom dia a todos e agradecer o convite à Faculdade Pernambucana de Saúde e à TV Brasil. Será uma satisfação estar com vocês. Também queria dar boas-vindas à nossa segunda convidada, a Cristina Albuquerque, ela que é nutricionista oncológica. Seja muito bem-vinda, fique à vontade aqui no nosso espaço. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Para falar de um tema muito importante, quando a gente assiste televisão, quando a gente lê jornal, sempre existe essa preocupação e a divulgação de várias pesquisas e estudos que apontam esse crescimento da obesidade e já é considerada como epidemia, é um problema de saúde pública
e que precisa da atenção de todos, né, doutora? A gente não precisa, a gente não pode negligenciar os cuidados em relação à nossa saúde, porque a obesidade aí, quando você tem obesidade, você pode ter também várias doenças associadas a isso, inclusive doenças cardíacas. Perfeito. Então, assim, as doenças cardiovasculares, elas passam a ser a principal causa de morte no mundo, né? Nós sabemos isso de longa data. E cabe a nós reconhecer esses fatores de risco, porque 80% desses fatores de risco, eles podem estar envolvidos e podem ser modificáveis pelos hábitos de vida, né? Então, inclui aí a redução do peso, tudo dentro desse contexto. Então, é super interessante o tema para que a gente tenha muita discussão sobre. É uma doença? A obesidade é uma doença? É um distúrbio? Como é que a gente poderia começar classificando e descrevendo para quem está em casa o que é que seria a obesidade? É uma doença? É uma doença, com certeza, né? A partir do momento que a gente começa a aumentar de peso, sair do que a gente chama de eutrofia, né, que é a normalidade do peso, a gente vai ter realmente doenças associadas, né? A obesidade, ela é uma doença grave, inclusive, porque como você mesmo falou, né, vai ter associação de outras patologias, tanto problemas cardiovasculares, a própria questão de artrose, de artrite. Então, realmente, a gente precisa dar uma atenção bastante especial a esse problema. E quando a OMS divulga que é uma epidemia a obesidade, é para causar preocupação, é para causar um impacto muito forte, chamar a atenção sobre a temática? Porque quando a gente lembra de epidemia, a gente lembra de doenças, né, que a gente pode meio que pegar com contato com outra pessoa. A obesidade a gente não pega dessa forma, né, não desenvolve a obesidade dessa forma. Aí como é que a gente poderia explicar esse termo epidemia? Então, a epidemia vem pela alta prevalência. Então, nós sabemos da alta prevalência no mundo e no Brasil acompanha essa prevalência. E quando a OMS coloca isso, é para o impacto da necessidade de intervenção sobre essa epidemia. Existem, a gente considera, do ponto de vista cardiovascular, os fatores de riscos, aqueles que são modificáveis e os não modificáveis. Então, na verdade, a gente tem hereditariedade que não vai modificar, você não vai deixar ser filho de quem é, né? Então, mas existem fatores como o tabagismo, que você citou agora há pouco, e a obesidade, que são modificáveis. Então, a gente tem a necessidade de divulgar e trabalhar em cima, porque são fatores que podem modificar a vida dessa pessoa, a história dessa pessoa e diminuir a prevalência de eventos cardiovasculares relacionados. A alimentação entra como um fator modificável. Quando a pessoa não se alimenta bem, pode aí desenvolver a obesidade, mas pode também evitar essa má alimentação. Com certeza, né? Então, assim, eu trabalhando com oncologia, eu vejo muito essa associação, né, da obesidade com os tumores mesmo, né, com o crescimento das neoplasias, né, dos cânceres. Então, assim, hoje a gente consome uma alimentação muito errada. Né? Antigamente, nossos avós, nossa família mais antiga, não consumia tanto industrializado, né? Que é a pesquisa de vocês até hoje, né? Do consumo. E realmente tem uma prevalência muito grande desse consumo. Eu sempre digo que essa praticidade, ela traz a doença, né? Então, essa coisa da gente ter um pouco de preguiça, né? De preparar o nosso alimento, de comprar um alimento que é feito rapidinho ali, né? 2, 3 minutinhos fica pronto, faz com que a gente realmente engorde, que chegue a uma obesidade e que traga outras doenças associadas. E quem está em casa nos acompanhando, né? Para a obesidade, é fácil receber esse diagnóstico? É preciso fazer o exame ou só subir ali na balança, ver mais ou menos como é que está o peso, para saber se está acima do peso, no sobrepeso ou no grau de obesidade? Então, é necessário, de fato, a consulta médica, porque envolve vários parâmetros, né? Então, você, às vezes, por exemplo, uma pessoa pode ter massa magra e ter um peso um pouco além do IMC, que é o índice de massa corpórea, e isso não significa obesidade, porque é massa magra que é uma massa boa. Então, você tem que procurar realmente o clínico, o cardiologista, para avaliação global desse paciente, peso, altura, cintura, quadril. Então, nós temos algumas aferições que vai realmente dar esse diagnóstico. A partir dali, a gente traça as metas que serão realizadas diante do diagnóstico. No caso, para saber mais ou menos o IMC, né, para saber se está ok ou não, pega o peso, altura, divide por 2 vezes a altura. Perfeito. Aquele percentual, né, o resultado vai dizer se você está com peso bom, sobrepeso
obesidade e obesidade mórbida. Isso. Essa sequência é mais ou menos assim? É mais ou menos isso, né? Lembrando que o IMC, né, como ela falou, tem que ter bastante cuidado com essa aferição, porque ele também vai pesar a massa magra. Então, a pessoa que tem uma quantidade de massa magra boa, né, de prática de exercícios físicos, como a musculação, por exemplo, ela pode dar um falso sobrepeso, né? Por exemplo, então assim, precisa fazer realmente as medidas, né? A nutrição, ela tem o costume de fazer as medidas antropométricas, né? Que são aquelas medidas que a gente faz com as pregas, né? Que vê toda a avaliação, e a bioimpedância também faz isso, né? Então, é todo esse cuidado que a gente precisa ter. Eu sempre digo para os pacientes também, antes de iniciar o exercício físico, né? Que é super importante para o combate, procurar o cardiologista para poder fazer. A gente não pode simplesmente chegar e, eu vou começar uma corrida, eu vou começar uma atividade física sem saber como é que está a saúde do seu coração. Porque a gente sempre estimula, né, doutora, as pessoas a saírem do sedentarismo, a praticar uma atividade física, nem que seja uma simples caminhada. Mas antes de fazer isso, é importante fazer esse check-up. Exato, perfeito. Então, na verdade, existe uma confusão entre atividade física e exercício físico. É muito bom a gente ter essa definição, porque muitas pessoas que trabalham em casa, que são do lar, doutora, mas olha, eu não paro, eu trabalho todos os dias, eu lavo, eu passo, eu cozinho, isso daí realmente é uma atividade física. Mas para que isso seja considerado como um preditor, assim, de proteção cardiovascular, ele tem que ter um tempo, uma regularidade nessa atividade. A gente considera, assim, uma atividade regular, acima de 150 minutos por semana, para que isso tenha impacto na proteção cardiovascular. E aí a gente faz essa análise, a gente pede um exame chamado teste ergométrico, que é o teste de esforço. Nós solicitamos esse exame é realizado para avaliação da capacidade funcional, ou seja, quanto esse indivíduo consegue caminhar e o que é que acontece com este coração quando ele caminha, quando ele corre, quando ele faz o estresse. Isso é extremamente necessário para uma prevenção de um futuro problema durante a atividade física realizada. Quando a pessoa chega no consultório da nutricionista, né, já com esse percentual e sabendo que está no sobrepeso ou com obesidade, o que é que vocês fazem na prática? Vocês vão meio que trabalhar para que a pessoa perca 20 quilos em uma semana, como muitas dietas prometem aí, ou é algo gradativo que precisa de uma certa disciplina? Não é algo mesmo que o especialista precisa de tempo? É mais ou menos assim, precisa de tempo quando se trata de tempo, porque se você for parar para pensar, são hábitos que foram criados ao longo da vida, né? Então, assim, não vai ser em uma semana, em 2 semanas, né, que você vai conseguir realmente modificar todos esses hábitos. Então, você vai ter que ter realmente um pouco de cuidado, né? Saber respeitar como é que está realmente a alimentação naquele momento, para a gente não criar até uma depressão, porque tem pessoas que entram em depressão por conta de dieta, inclusive tem medo de nutricionista por isso, né? Evita, eu não vou porque ela vai cortar tudo, vai querer que eu coma só salada. Então, respeitar realmente a alimentação daquela pessoa, considerando algumas mudanças importantes, né? Logo de princípio, para a gente melhorar, mas sempre respeitando o hábito dela, de uma forma geral. Respeitando essa individualidade, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque o que serve para mim de orientação pode não servir para você, para o próximo, né? Por isso que é bem importante procurar um especialista, seja para começar uma atividade física, seja para mudar, né, esse hábito alimentar. Porque parece que quando a gente chega a uma certa idade, o metabolismo ele diminui um pouco também, né, doutora? E vai responder de forma diferente a vários estímulos. Você falou uma palavrinha mágica que significa individualidade. Então, essa individualidade, ela vai desde as faixas etárias, que isso é importante, e até o gênero feminino, masculino. Tudo isso deve ser avaliado. Hoje em dia a população está envelhecendo, né? A população do mundo, e nós acompanhamos isso daí. E o maior desejo que temos é envelhecer com saúde, porque hoje em dia a gente tem tido contra a gente o que foi falado já, a nutrição, aquela vida apressada, moderna, o computador, a televisão, os hábitos que não são muito saudáveis. E a gente procura, dentro da cardiologia, mostrar que esses fatores eles devem ser modificáveis e a gente tem que individualizar e lembrar que o paciente idoso, ele já não tem essa facilidade que a gente tem com o mais jovem de perder por conta do metabolismo, como você bem falou. O climatério na mulher entra como um fator contra, assim, que a
gente fala, tá jogando contra o time, é verdade, a mulher reclama um pouquinho disso, mas isso tem um fundamento científico e a gente precisa analisar todos esses fatores, como a gente já colocou aqui, e dar o seguimento às nossas metas, porque o importante é modificá-las, né? E quanto mais cedo começar esse trabalho de conscientização no lar, melhor, né? Quanto mais orientar essa criança a se alimentar de forma saudável, melhor. A praticar atividade física, melhor ainda também. E a gente lembra que quem faz, né, a feira do mês não é a criança, são os pais. Então, eles são responsáveis também por orientar e por trazer para casa coisas saudáveis. Por mais que a criança goste, né? Mas pode ter ali um biscoito recheado no fim de semana, pelo menos isso? Olha, eventualmente pode. Tem que ter muito cuidado com essa palavra. Porque às vezes a gente diz que pode e aí acha que pode todo dia, um pouquinho todo dia. Mas a gente realmente tem que organizar. Quando eu estava realmente trabalhando mais com a parte infantil, né, com as crianças, eu notava muito isso dos pais, assim, mas meu filho não consegue não comer batata frita, meu filho não consegue não comer um hambúrguer, mas o seu filho de 4 a 5 anos não foi lá sozinho, andando com as perninhas dele comprar. São hábitos que os próprios pais, às vezes, até por pena de que, é uma criança, não vai fazer mal, pode não fazer mal agora no momento, mas aquela criança ela vai crescer e aí isso vai fazer com que ela sofra no futuro. Então a gente tem que realmente colocar bons hábitos, isso desde a gestação, né? A mulher ela precisa já criar ali aquele feto. Não comer por dois, né? Já Exato, não existe isso, né? Isso é uma coisa bem, né? Tô grávida, posso comer de tudo. Mas não, ela realmente tem que começar desde a gestação cuidando da alimentação e já criando hábitos saudáveis para o seu bebê, para que ele cresça um adulto saudável. Mas, doutora, quando essa obesidade é provocada por um fator hereditário, por exemplo, ela vai se manifestar logo na infância? Assim que a criança nasce, com poucos anos de vida, ela já vai começar a desenvolver esse quadro de obesidade? Ou às vezes pode chegar só na adolescência e na fase adulta? Então, quando a gente tem um fator hereditário, isso é uma pergunta super importante que você colocou, nós somos produto do meio também. Nós temos um percentual de hereditariedade e um percentual de meio ambiente. Então, se essa pessoa tem histórico familiar realmente de obesidade, isso a gente já pontua como uma preocupação, mas desde criança, a gente colocando uma dieta saudável nesse paciente, nessa criança, no caso, ela pode ter realmente uma evolução favorável e pode evitar ou retardar o sobrepeso e a obesidade, mesmo tendo esse fator hereditário. Daí a importância da família estar diante dessa criança desde cedo tendo esses objetivos. Então não adianta, não, mas é pequenininho, deixa comer todo, porque tem pena realmente do biscoito, como você colocou, mas a gente vai ter que trabalhar isso daí desde a criança, porque eu queria dizer uma coisa, a criança obesa é um adulto cardiopata. Então eu queria colocar, porque isso tem um impacto na população mundial enorme. Então a gente chega lá, pessoas cada vez mais jovens, com 20, 30, 40 anos, doentes cardiopatas, infartados. Eu dei plantão muitos anos em UTI e eu pegava pacientes cada vez mais jovens. Por quê? Porque eles tiveram desde criança uma alimentação e uns hábitos de vida realmente errados, né? A história familiar é muito fácil dizer, sou filha de gordinho, eu vou ser gordinho. Não é bem assim. A gente pode mudar essa história. Pode mudar o quanto antes, né? Muito interessante essa colocação e essa explicação. A gente segue aqui para responder algumas perguntas, muita gente participando, 992094819, que é o nosso WhatsApp, mas no começo do programa a gente falou que é a segunda causa de morte no mundo, a obesidade, o excesso de peso. Esse excesso, a gente explicou mais ou menos aquele cálculo e reforça mais uma vez o peso dividido pela altura duas vezes. Aí vai ter aquele percentual e vai ter essa classificação. E é importante que mesmo você podendo fazer essa conta em casa, que você consulte um especialista, porque tem massa magra e massa gorda. Isso. Aí como é que isso é construído? É pela alimentação. O que a gente come se torna o que no nosso corpo para se ter excesso ou não. Eu sei que vira energia, a gente precisa de energia todos os dias e o que a gente come se transforma em carboidrato. Seria mais ou menos essa explicação? Você que tem mais propriedade para falar, poderia nos explicar mais ou menos o que é que acontece quando a gente come? A gente precisa de todos os grupos alimentares, né? Então, a gente precisa dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. Nosso corpo, ele precisa dos três. Então, são feitos cálculos de acordo com a individualidade de cada paciente, certo? Então, esses cálculos, eles vão dizer o que é que cada paciente precisa. Então, aí a gente vai definir uma dieta hipocalórica, hipercalórica, hipoproteica, hiperproteica,
sempre vai ter carboidratos, né? A gente está passando por uma fase agora que as redes sociais estão aterrorizando os carboidratos. Low carb, né? Low carb. A moda agora é low carb. Então, a gente tem que ter muito cuidado com rede social, né? Então, precisa realmente procurar um profissional para traçar tudo isso. E isso vai definir realmente a massa magra e a massa gorda, a nossa composição corporal, né? A água também, né? A ingesta de água que precisa. A gente mora numa cidade extremamente quente, né? Então, a gente às vezes esquece no dia a dia de estar consumindo uma quantidade de água adequada, né? Então, tudo isso vai construir o nosso organismo. Se a gente come mais industrializado, né? Mais gordura de qualidade ruim, a gente vai ter mais massa gorda. Se a gente tem uma alimentação com boas proteínas, com carnes de qualidade, frutas, verduras, pratica exercício físico, a gente vai ter essa massa transformada em massa magra. E essa massa gorda, geralmente, ela se acumula na região abdominal, né? Sim. É muito comum a gente ver uma Que pessoa é o perigo, quando está né? acima do peso, a gente observa, né? Essa questão da circunferência abdominal. Isso. E no coração? O coração também pode acumular gordura se a pessoa não come bem, está acima do peso nesse grau de obesidade, ou é só a gordura que só se acumula aqui, na barriguinha, né? Aquela famosa e temida barriguinha. A temida barriguinha é muito associada ao que a gente chama de síndrome metabólica, né? Então, isso é um contexto bem grave, né? E esse contexto leva e associa realmente a eventos cardiovasculares. Em relação à gordurinha que você falou, a nossa gordura alimentar, ela é processada, ela é metabolizada, mas ela pode ser acumulada a nível de vasos. Então, o grande perigo realmente é o que a gente chama de ateromatose, que é uma doença inflamatória caracterizada a nível de vaso e que o principal vilão é a gordura, o colesterol. Então, daí a necessidade da gente ter realmente essa dieta adequada, essa medida desse colesterol para que você trate, porque o coração ele se enche de gordura sim, e essa gordura pode levar a obstruções das artérias do coração. Essas obstruções das coronárias é que levam realmente ao infarto, ou se for artérias cerebrais, ao acidente vascular cerebral, que é o chamado derrame, né, AVC, que todos chamam. Então, sim, existe a gordura a nível de coração e de vaso. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje o tema em debate é a obesidade e os seus efeitos para a população. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso programa, já pode mandar sua pergunta no 992094819, que é o nosso WhatsApp, já está a postos aqui, né? Já disponível para você participar, interagir conosco. Será um prazer receber a sua pergunta ou seu depoimento também sobre o assunto. E a partir de agora, antes de continuarmos aqui a nossa conversa sobre o tema, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. É uma reportagem sobre obesidade. Quem vai trazer essas informações para a gente a partir deste momento é a repórter Joyce Fernanda. Fique atento às seguintes informações. Acompanhe. Palha, madeira e tijolo. Você já parou para pensar como esses elementos podem ter relação com o que a gente come? Depois de ouvir esta nutricionista, você vai perceber que tem tudo a ver. Quando a gente compara alimentos, que eu chamo alimentos tipo palha, alimentos tipo madeira, alimentos tipo tijolo. Alimentos tipo tijolo são os alimentos que a natureza plantou, preparou para a gente. O ser humano onívoro, ele foi criado, preparado para comer carne, todas as carnes, todos os grãos, as folhas, talos, sementes, ovos, etc. Alimentos tipo palha são alimentos que fazem de conta que são alimentos. Tem cara de alimento, mata a fome como um alimento, mas ele não fica dentro do nosso corpo. Ao contrário, ele deixa muito lixo. Já os alimentos tipo madeira são aqueles que dependem. Eu vou brincar que depende da madeira. Então, depende da quantidade, da frequência. No grupo madeira, ficam aqueles alimentos que você pode usar dependendo da combinação. Por exemplo, tapioca seria um alimento madeira. Os maus hábitos alimentares colocam em questão principalmente a saúde das crianças, faixa etária onde a gente deveria iniciar os nossos cuidados com a alimentação. A gente hoje tem várias crianças que estão chegando aos 2, 3 anos sem precisar comer açúcar.
elas não estão pedindo, elas vão para uma festa, elas ficam só brincando, elas não têm desejo do brigadeiro, elas não têm o desejo de tomar refrigerante, elas não estão gostando do refrigerante, escolas. Então, isso é possível hoje. A gente já tem hoje os 2 modelos muito bem comprovados. Aquelas crianças que desde pequenininha foram criadas com batata frita, refrigerante, frituras e comidas doces como biscoitos e etc. E aquelas outras que foram protegidas e que são felizes, todas 2 são felizes. Uma tende a não precisar dessas comidas no futuro e a outra tende a ser dependente dessas porcarias no futuro. Outro ponto importante é a obesidade, que acaba sendo uma porta para o surgimento de diversos outros problemas, como a chamada síndrome metabólica. A síndrome metabólica, que é a associação de obesidade ou sobrepeso, aumento na glicose sanguínea, aumento no colesterol e triglicerídeos, que são as gorduras sanguíneas. Quando ainda tem, para completar e temperar mais ainda essa receita catastrófica, tem às vezes cigarro e no adulto tem a bebida alcoólica e o sedentarismo, que hoje tanto criança quanto adulto estão convivendo com o sedentarismo. Como justificativa de enfiar o pé na jaca, muita gente aponta a falta de tempo para cozinhar. Mas isso justifica? Existem os alimentos minimamente processados, que são aqueles vegetais já congelados, que estão descascados, cortados, bem bonitinhos. Então, aqueles vegetais, eles vão evitar justamente aquele tempo cansativo de você ter que pegar uma hortaliça, descascar, às vezes ela fica murcha, você não conseguiu fazer, ela fica velha, ela congelada, ela está preservada. Ah, mas e ela tem todos os valores preservados? Ela tem 90% dos valores preservados. Adianta a gente ter um alimento fresco, com todos os valores preservados, se ele não se converte em comida no prato da gente, não adianta. Arroz pode ser congelado, feijão pode ser congelado, inhame cozido pode ser congelado. Então, assim, tem muitas alternativas. Quem tiver dúvidas sobre como iniciar a mudança de hábitos, pode procurar um nutricionista. A gente tem muitas habilidades para ajudar as pessoas, ajudar as famílias e viabilizar dentro daquela rotina que é muitas vezes muito louca mesmo. Tem criança que sai de casa às 5 horas da manhã para ir para a escola. Então é difícil mesmo, a gente sabe que é difícil, mas se lá na frente a pessoa ficar doente vai ser muito mais difícil. É melhor a gente fazer um sacrifício, tentar entender a rotina e tentar cuidar disso com alimentação saudável, do que ficar doente para depois ter que cuidar da alimentação saudável. Assim, eu acho que é um caminho sem volta. Vale muito essa reflexão. O que é que você tem levado para dentro da sua casa? De que forma você tem proporcionado essa alimentação aos seus filhos? A gente lembra também que o número de crianças e adolescentes obesos em todo o mundo também aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas. Isso mesmo. Se as tendências atuais elas continuarem, haverá mais crianças e adolescentes com obesidade do que desnutrição moderada ou grave também até 2022. E de que forma podemos mudar isso? A gente falou bem, né, no começo do programa, na reportagem também, estimulando a boa alimentação é a resposta. Não tem, né, como a gente falar sobre obesidade infantil sem falar nesse estímulo a uma boa alimentação, a prática também da atividade física, como a gente bem já refletiu aqui no nosso programa, e também se preocupar com a qualidade do sono. Tem essa relação também, para ter qualidade de vida e estar com a saúde em dia, precisa se preocupar com a alimentação, prática de atividade física e também com uma boa noite de sono, né, doutora? Sim. Dormir também faz bem e faz parte desse processo de qualidade de vida. Sim. O estudo do sono hoje está bem em evidência. Nós sabemos que os distúrbios do sono são relacionados não apenas a doenças cardiovasculares, mas doenças respiratórias. E essa qualidade do sono deve ser sempre investigada. E temos especialistas que focam e que estudam exatamente sobre esse distúrbio do sono. Então, sempre eu oriento essas pessoas que já vêm com queixas domiciliares, vem um acompanhante relatando, olha, meu marido não dorme, ou acorda no meio da noite passando mal e respirando diferente. Isso daí pode estar relacionado, sim, a doenças e patologias bem graves, tá certo? Então, eu sempre oriento procurar especialistas no sono, e hoje temos uma ampla rede de médicos e multiprofissionais, né, relacionados a esse tema. A essa temática, que é algo muito importante, você precisa se preocupar também. A gente falou também aqui nesse dado, né, que foi divulgado,
que se continuar assim, a tendência é que em 2022 tenham mais crianças com obesidade do que desnutridas, com desnutrição moderada ou grave. Isso chama a atenção também vocês profissionais da saúde, porque há anos atrás a gente via, né, muitas crianças desnutridas e hoje mudou. Parece que mudou. A gente saiu da desnutrição para a obesidade, mas a gente está vendo que também é grave. É uma situação também muito grave. Nem a desnutrição é algo interessante, nem muito menos a obesidade. É preciso ter um meio termo, seria um equilíbrio, né? E o que seria a desnutrição para quem está em casa compreender? Olha, existem vários tipos, na verdade, né? O fato de uma criança estar desnutrida não significa que ela vai ser só aquela criança magrinha, com baixo peso. Existe a própria desnutrição, por exemplo, proteica, que é uma criança que ela se alimenta mal, mas ela tem um baixo consumo de proteínas. Então, ela vai ter algumas características de pele, de tipo de cabelo. Então, precisa realmente ser avaliado com o nutricionista, com o profissional, para saber qual é o tipo de desnutrição que aquela criança está passando. A obesidade tem um fator direto no coração, né? Sim. Pode trazer algo a complicar a saúde do coração. A desnutrição também, doutora, pode Sim. afetar de alguma forma o nosso coração? Sim, com certeza. Na verdade, afeta de uma maneira geral, porque quando a gente avalia esse paciente, ele é desnutrido e, por exemplo, ele é cardiopata associado a essa desnutrição, o prognóstico é bem pior, né? Então, a gente avalia esse estado nutricional durante esse, por exemplo, o paciente se interna, o paciente está em consultório, é necessária essa avaliação do estado nutricional para você prever prognóstico desse paciente. Existe uma relação direta entre a desnutrição e complicações cardiovasculares, sim, principalmente quando nós precisamos de intervenção cirúrgica nesses pacientes. Eu vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados, porque tem mais gente querendo participar do nosso bate-papo. É a Tânia Silva. Tânia Silva, a partir deste momento, vai trazer as notícias da internet sobre o assunto. Olá, Tânia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é da Folha de Pernambuco. Obesidade é preocupação universal. O relatório da revista britânica The Lancet faz um alerta e afirma que neste século a obesidade está entre os maiores desafios para a saúde humana. São mais de 2 bilhões de pessoas obesas no mundo. Aqui no Brasil, a obesidade já atinge mais de 18% da população acima de 18 anos, de acordo com informações do Ministério da Saúde. O nutrólogo Jaime de Valença explica que, em relação à genética, há cerca de 20 ou 30 genes identificados com a obesidade que futuramente vão interferir no metabolismo em hormônios como insulina, por exemplo. Agora a gente volta ao estúdio. A gente agradece a Tânia Silva pelas informações da internet sobre o assunto e vamos falar muito mais sobre obesidade, porque tem muita gente interagindo, temos muito a aprender, né? Vamos aprender muita coisa aqui no nosso programa com as convidadas de hoje, mas temos muito a que mudar também, temos que melhorar bastante enquanto sociedade. O que é que você tem feito? O que é que as escolas estão fazendo? A gente poderia também cobrar do poder público ações que possam estimular a uma boa qualidade de vida para evitar a obesidade, já que é um tema, né, que quando se fala de obesidade, a gente fala também sobre epidemia, sobre problema de saúde pública. O governo também tem participação nesse alto índice de obesidade, não só aqui no nosso país, como também no mundo. Cabe também ao poder público fazer alguma coisa? Como é que vocês poderiam ajudar a gente a refletir sobre isso? Acredito que sim. Na verdade, a gente tem visto algumas atividades que têm impacto nisso daí. A população tem enxergado essa necessidade de mudança dos hábitos e tudo. Do ponto de vista municipal, a gente encontrou uma coisa que foi bem interessante, são as academias da cidade. Essas academias da cidade são totalmente acessíveis à população. Eu encontro pessoas que tenham modificado o estilo, que ganhou realmente aquela vontade de modificar a história da obesidade, ou seja, eu quero deixar de ter o sobrepeso, a obesidade, e isso tem chamado muita atenção. E o impacto tem sido muito positivo. E eu acredito que esse poder público tem que cada vez mais investir nisso daí, porque já viu que a receita dá certo, né? Eu tenho visto de uma forma muito positiva. De que forma você enxerga? Também. As escolas públicas poderiam ter profissionais da nutrição também para
meio que criar um cardápio na merenda ou dar também alguma orientação mais específica sobre a qualidade da alimentação? Com certeza. Algumas escolas já têm? Algumas escolas já têm nutricionista mesmo na própria grade, né? Já oferecem lanches coletivos para crianças, então com saladas de frutas, com alimentos mais saudáveis, né? As raízes também, né? Inhame, macaxeira, tudo isso. Isso daí já é bastante positivo, né? E aí, a doutora Jéssica também falou essa questão que eu acho bem interessante, das academias da cidade, as ciclofaixas, né? Então, aí no domingo a gente vê uma movimentação de famílias andando de bicicleta, né? Nos feriados, que já é uma forma de você sair do sedentarismo, né? As corridas de rua estão aumentando, então você vê que a população está preocupada, né? Então, e o governo está ali, né? E a prefeitura, os municípios também ajudando dessa forma, porque a partir do momento que se libera uma ciclofaixa, que se fazem programas para melhoria aí da qualidade de vida, a gente vê. Tem muita coisa para melhorar? Tem, sempre vai ter. Mas a gente já vê que alguma coisa está mudando, está reagindo. A gente estimula, né? A gente vê essa participação no fim de semana também. Muita gente tem esse momento para fazer alguma atividade física, mas a gente lembra que não pode também exagerar. Querer compensar a ausência na semana no fim de semana. Pode sobrecarregar o coração e trazer um problema. Sim, são os chamados atletas de finais de semana, né? Então, esses atletas são aqueles que durante a semana trabalham, por exemplo, em escritórios, eles trabalham de uma forma mais sedentária, com pouco gasto energético. E quando chega no final de semana, não, mas eu vou para a ciclofaixa, eu vou fazer... Então, a gente pode ter relação com eventos cardiovasculares, porque você levou esse coração a um estresse que habitualmente ele não está habituado a ter, como por exemplo corridas de final de semana. Então o pessoal corre, o pessoal entra em aqueles esquemas de bicicleta mesmo, não só na ciclofaixa, mas de grandes percursos, de longos percursos. Então isso pode ter realmente complicações. É comum a gente chegar, doutora, eu fiz uma crise hipertensiva relacionada a isso, minha pressão subiu muito. Claro que subiu, porque esse coração reagiu a esse momento que ele não está habitualmente acostumado a ter, né? Que é esse esforço maior. E se vai fazer alguma atividade física, precisa se preocupar com essa alimentação, tem que ter aquele pré-treino, né? Porque algumas pessoas, às vezes, querendo um bom resultado, um resultado mais rápido, deixa de se alimentar e vai praticar atividade física. Isso pode trazer um problema. A hipoglicemia que se chama, né? Hipoglicemia de rebote, né? Que a gente chama. Então, é uma quantidade tanto... grande de alimentação. A gente não pode, por exemplo, eu vou fazer um exercício daqui a meia hora e eu vou comer tudo que eu posso para poder ficar bem saciada e render. Isso pode gerar essa hipoglicemia que a gente chama de rebote, como o jejum também não é tão adequado para a gente estar fazendo uma atividade física em jejum, né? Então, imagina que você está fazendo um grande esforço, que você não tem alimento ali para te dar energia para aquele exercício e você pode realmente ter um mal-estar, passar mal e isso vai trazer problemas, né? O que eu vejo às vezes é que as pessoas, elas por ansiedade, né, querem resolver aquele problema de forma muito rápida. Não tem paciência para esperar o tempo para aquele organismo se organizar. E às vezes quando acontece essa questão, por exemplo, que você falou, da crise hipertensiva, né? Então aí, eu não vou mais fazer exercício, porque eu fui inventar de fazer uma bicicleta, fui inventar disso e tive uma crise hipertensiva. Não é por aí. É porque você realmente precisa procurar os profissionais, adequar a sua alimentação, fazer exames para poder começar uma nova rotina. Vale muito essa reflexão. A gente tem várias participações agora através do nosso WhatsApp. Tem muita gente interagindo, mandando aqui perguntas. Vamos começar a repassar essas dúvidas aqui às nossas convidadas. A telespectadora, ela não se identificou, mas diz o seguinte, que ouviu falar sobre sono e quer saber o fato de roncar muito e esse ronco ser desproporcional. Pode ser problema no coração também ou tem a ver mais com obesidade? Esse ronco desproporcional durante a noite, problema no coração, vai levar a pessoa a roncar, doutora? Ou é essa questão da obesidade que vai levar a ela a roncar? Então, ela está discutindo quem é causa e quem é consequência, né? A história do ronco é o seguinte, nós temos a síndrome de apneia do sono. Então, a síndrome de apneia e hipopneia do sono, ela é relacionada muitas vezes à obesidade. E essa obesidade, ela leva a esse distúrbio e que isso tem repercussões cardiovasculares.
Então, o cardiologista, geralmente, ele acompanha junto com o pneumologista, porque você tem reflexos na parte respiratória e na parte cardiovascular. Do ponto de vista cardiovascular, que é o motivo que ela pergunta, geralmente a gente tem uma associação com hipertensão e arritmia. São duas patologias relacionadas a essas pessoas que têm roncos frequentes e síndrome de apneia do sono, que é o que ela está tentando descrever de uma maneira realmente mais coloquial. Vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas, daqui a pouquinho a gente volta para aprender um pouco mais sobre obesidade. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre a obesidade. A gente lembra você que está em casa o seguinte, que estima-se que pelo menos 15 mil casos de câncer por ano aqui no nosso país, ou seja, 3,8% do total, poderiam ser evitados com a redução do excesso de peso e também da obesidade. E esse número deve ainda crescer até 2025, quando se estima que mais de 29 mil novos casos de câncer atribuídos a esses casos à obesidade e sobrepeso devem surgir. E a gente vai refletir muito mais sobre o assunto, o que é que você pode fazer para evitar a obesidade, para que essa obesidade não leve você a desenvolver um câncer. A gente está aqui com vários produtos, vários alimentos que você costuma colocar à sua mesa, alimentos que você deveria evitar ao máximo, e a gente vai tentar entender agora o porquê que esses alimentos precisam ser evitados. A cardiologista vai nos explicar muitas outras coisas sobre o nosso corpo, mas agora a nutrição. A nutricionista vai falar pra gente por que isso aqui é um perigo para quem está em casa nos assistindo. Então, né, a gente tem uma mesa aqui bem repleta de produtos industrializados que, infelizmente, é bem comum em muitas casas, né? Então, o pessoal consome aqui esses alimentos achando que não tem muita coisa ruim. Aí a gente pode falar aqui, por exemplo, da mortadela, né? A mortadela é um alimento bastante utilizado e ele é enriquecido de nitrito e nitrato de sódio. O que é isso? São substâncias altamente cancerígenas. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com esse tipo de alimento. Ele é considerado um embutido, ok? Esse embutido não só vai proporcionar, né, um ganho de peso, como também o excesso dessa substância no nosso organismo pode gerar esse câncer, né? Exato. Qualquer tipo de câncer? Qualquer tipo, né? Lógico que os cânceres de forma gástricas, né, eles são piores, certo? Então, assim, os nitritos e nitratos que tem nos embutidos, eles podem prevalecer um câncer de intestino, de estômago, mas não significa só esse tipo de câncer, como qualquer outro. E aquele R$12 de mortadela que se compra na padaria, a gente poderia substituir por o quê? Para ser uma alimentação mais saudável. Então, a gente pode substituir por um queijo branco, né? E entra também um queijo de coalho, que o pessoal pergunta, nutricionista, quando fala de queijo branco, só pode ricota. Não é por aí. Existem outros queijos que também são bem interessantes aí para a gente estar utilizando fora o ricota. O cottage, né, o Minas, o mussarela a gente também consegue, né, de forma mais adequada, não exageradamente, né, evitar os amarelos e estar consumindo no lugar desses produtos. As próprias carnes também, né, então frango, peixe, uma carnezinha vermelha magra, tudo isso pode substituir a danada da mortadela. Tem outra aqui, né? Salsicha, que entra também nessa linha de processados, ultraprocessados, né? Tem corante, tem várias coisas também que a gente poderia dizer para quem está em casa. Se puder evitar, evite. Então, a salsicha, ela fica do mesmo jeitinho da mortadela. Os mesmos produtos que existem na mortadela vão existir aí na salsicha. E são restos de alimentos. Então, por exemplo, partes não aproveitadas de um frango, de um porco, de uma carne, vão estar na salsicha. Não existe aquela história de que a salsicha que eu estou consumindo é uma salsicha de carne, essa daqui é de frango, é de peito de peru, né? O pessoal gosta de falar isso, mas é tudo igual, certo? Não existe uma salsicha saudável. Ela também é altamente cancerígena e também pode trazer problemas para o seu coração. Então vale a reflexão, né? O que é que você está consumindo, até que ponto vale você correr esse risco? Porque pode substituir. Tem essa oportunidade, né? Essa possibilidade da substituição. É muito interessante quem está em casa que reflita sobre isso. E quanto antes começar
a mudar esse hábito, mais interessante, mais resultados você vai obter, né, doutora? Sim, com certeza. E o que a doutora Cristina falou é exatamente o processado, né? Tem vários estudos mostrando a repercussão da alimentação processada do ponto de vista cardiovascular. Então, o reflexo que isso vai ter, um acúmulo de sódio principalmente, elevando esses níveis pressóricos, os níveis de pressão, para pessoas até que não são hipertensas. Elas ainda não são hipertensas, mas ao longo da vida, as transformações vasculares que existem associados a esses produtos, como a doutora bem colocou, isso daí tem uma associação muito grande com risco cardiovascular. O que mais representa risco para quem está em casa nos assistindo? A gente falou da mortadela, da salsicha, a gente poderia falar de um ingrediente Olha, que é bastante eu comum, adoro principalmente falar, que gosta de temperar, né? Eu adoro falar desse produto aqui, né? Que é o temperinho que a gente usa para botar no feijão, na sopa. Tem gente que usa no ovo, na pipoca, tá usando aí de forma bem desregrada. Algo que faz muito mal. Dentro desse temperinho aqui, quadradinho maravilhoso, que muita gente diz assim, não uso sal, eu só uso meu temperinho lá, né? E isso é muito pior do que o sal que você está usando, certo? Por quê? Tem uma substância nele chamada glutamato monossódico. Né? O glutamato monossódico, além de ser também cancerígeno, né? Além de causar hipertensão bastante. Por quê? Porque a quantidade de sódio é altíssima, né? Que compõe esse tipo de produto. Ele também pode trazer outros tipos de doença a longo prazo. Então, em idosos pode causar Alzheimer, pode causar Parkinson, a obesidade aí também vai junto. E alguns estudos já mostram que mulheres gestantes que fazem uso desse tipo de tempero podem ter crianças com autismo. Então, daí você vê como ele é um veneno. Falamos dos processados, ultraprocessados, do tempero, né? Que quem gosta de cozinhar, às vezes quer dar aquele gosto. Mas esse tempero, ele pode ser substituído por ervas. Exato. Ervas finas. Exatamente, né? A gente tem uma riqueza aí muito grande de ervas, né? De temperos super excelentes. A própria cebola, o coentro, que se usa muito aqui no Nordeste, né? Cebolinho, o alho poró, o alho de uma forma geral. Tudo isso vai trazer sabor ao seu alimento e trazer também saúde, né? Muito melhor do que a gente tá usando esses temperinhos prontos. Esses temperinhos com embutidos, com os enlatados, vai acumular ali gordura no nosso corpo, vai prejudicar também o coração, porque o nosso coração é um músculo, né, doutora? Para quem está em casa que ainda não sabia, né, o coração é um músculo bombeado pelo sangue, né? O sangue entra e sai do nosso coração para a gente ter um bom funcionamento do nosso corpo. Perfeito. Então, é um músculo, mas esse músculo precisa ser nutrido. E ele é nutrido através de vasos. E esses vasos, eles sofrem com isso tudo aqui, que a doutora está bem colocando. O teor dessa comida, com sódio, com gordura, vai atuar a nível de vasos, promover plaquinhas nesses vasos, que levam à obstrução e que podem prejudicar esse músculo tão nobre que é o nosso músculo do coração. Então, a repercussão disso daqui, o final disso, desse contexto aqui, são eventos cardiovasculares e muitas vezes fatais. Como essas plaquinhas formadas por gorduras, né, doutora? Isso. É aquela gordurinha da carne que a gente come, ela já vai direto para obstruir alguma artéria, alguma veia, ou não é assim na prática? Então, não, você está certo, com certeza. Essa gordurinha da carne que é tão frequente no nosso final de semana, um churrasco, ele de fato, uma picanhazinha, como a doutora está colocando aqui do meu lado, ela de fato, ela será absorvida e como é um contexto um pouco mais além do que seu organismo deveria receber, ele vai acumular. E infelizmente acumula em órgãos nobres, muitas vezes no fígado, por exemplo, dando que todo mundo já ouviu falar de esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Ele pode acumular nos vasos, como nós já falamos, dando essa repercussão. Então essa gordurinha do final de semana, dessa carninha que você está colocando, que é tão gostosa, que todos consideram, a gente tem que ter muito cuidado na ingesta. Cuidado também, né, na preparação da lancheira do seu filho. Vai à escola, os pais colocam às vezes um salgadinho e colocam também um suco de caixinha. É suco, doutora? Então, dá para passar, não pode passar, como é que a gente Então, é aquela história que eu comentei logo no início do programa, né? Que a praticidade, ela traz a doença. Então, muito cuidado com o que você está mandando para a escola do seu filho.
Esses sucos de caixa, né, que a gente chama, são sucos muito enriquecidos de açúcar. Na realidade, a quantidade de açúcar de um suco de caixinha, né, que deixa eu mostrar para vocês. Só não mostre a marca, certo. mostre só a frente só aqui. assim, para vocês entenderem que é um suco de caixinha, né, que é o que a gente tem costume de mandar. Eles têm mais açúcar, muitos deles têm mais açúcar do que o próprio refrigerante. Então, veja só. Não vou mandar minha Coca-Cola ali pro meu filho, porque faz mal, vou mandar um suquinho. Aí manda o suco de caixinha, achando que tá fazendo certo, mas tá fazendo errado. Trocando 6 por meia dúzia, ou seja, Exatamente. não tá fazendo nada. Prepara um suco, coloca numa garrafinha. Troca por uma... Hoje a gente já tem vários lugares que já vendem a própria garrafinha térmica. Você prepara, deixa conservado, bem vedadinho e leva pro seu filho lanchar. Porque, no caso, esse suco, né, que tem um teor muito alto de sódio, às vezes também de açúcar, glicose. Esse açúcar, ele vai ser diretamente absorvido pelo nosso organismo. As pessoas se preocupam quando falam em açúcar só no diabetes, mas também pode gerar obesidade, pode potencializar esse ganho de peso. Exatamente. Então, assim, quanto mais açúcar eu consumo, principalmente um açúcar industrializado, né? Que é o que tem Esse exatamente... Ali, e tem o refinado ali. O refinado, que é esse daqui, né? O branquinho que a gente adora botar em tudo, fica bem doce, aquele suco que parece mel. Tudo isso a longo prazo vai gerar aquelas gordurinhas que a gente tanto quer eliminar. Então, a gente precisa reeducar o paladar para poder a gente também perder peso e conseguir ter saúde. Nada de salgadinhos também, né? Esses Salgadinho. Então, minha gente, são mais baratos, às vezes, Deus, do que... né? Eu não sei como é que pode, porque assim, até o cheiro dele Qual é o teor desagradável, nutricional, né? que tem esse? Porque alguns falam que são vitaminados, né? Nossa. Tem várias vitaminas e as pessoas Olha acreditam. só, a quantidade de conservante de um salgadinho é tão grande, mas tão grande, que mesmo se ele tiver um mínimo de vitamina, qualquer coisinha vai ser eliminado. Só pela quantidade industrializada. Né? Então, hoje em dia se coloca muito, agora é assado, agora é melhor, agora tem mais vitaminas. Mas assim, é industrializado, não deixa de ser. Né? Não é uma boa escolha para o seu filho. Então, descasque mais, né? As frutas, as verduras. Descasque mais e desembale menos. E com esse recado, vou pedir licença aqui às nossas convidadas. Você que está em casa pode acompanhar aqui o nosso programa também através do site da Rede Brasil, redebrasiloficial.com.br. Você acessa e vai acompanhar ao vivo aqui o nosso programa. Ou também você pode acompanhar através do canal da Rede Brasil lá no YouTube. Acesse youtube.com e lá você coloca Rede Brasil Oficial. E a gente lembra que todas as edições aqui do programa Assunto do Dia você pode acompanhar no nosso canal. E o que você vai fazer agora? Você vai se inscrever no canal, ativar as notificações para ser informado sempre que chegar um novo vídeo. Mais uma vez, licença às convidadas, vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre obesidade, falamos da importância de você mudar os seus hábitos alimentares e que essa mudança comece na infância é mais interessante ainda. No bloco anterior, conferimos aqui alguns alimentos que devem ser evitados no seu dia a dia e agora vamos dar uma força a você, principalmente você mamãe, você papai, que costuma fazer a lancheira do seu filho para ele levar para a escola, fazer também as refeições durante o decorrer do dia. Tem uma forma muito interessante que você pode fazer para trazer, né, essa criança a essa mesa, para que ele venha com alegria, para que ele tenha um pouco mais de vontade de comer aquele alimento. Porque às vezes a gente come com os olhos também. O que a gente olha, a gente costuma achar interessante, não achar. Mas uma criança olhando aqui esses pratos, com toda certeza, ela vai ter um momento de diversão, vai achar um colorido interessante e vai se alimentar e vai comer tudo, que essa é a proposta, tudo que é saudável, isso é muito importante. Olha só, como é que a gente poderia explorar, né, essa mesa que serve como exemplo, sim, para quem está em casa. Agora a gente chega acertando. Agora tá bem mais bonita essa mesa. Sim. E aí a gente tem bons exemplos aqui, né, de pratinhos para a gente estar oferecendo aqui para as crianças. As crianças adoram ver bichinho, tudo isso vai fazer com que ela realmente já coma com os olhos, né, que é o que a gente fala. E aí a gente tem banana,
uva, a tangerina, né, que é a laranja cravo, o próprio pão, né? E, mas pode comer pão, né? Tem todo aquele processo. Pode, gente. Agora a gente precisa ter moderação e bons acompanhamentos para esse pão. Então, não adianta eu pegar o pão, 2 fatias, que seriam a quantidade ideal, e colocar um presunto e colocar uma salsicha. Aí a gente vai estar acabando com tudo. É verdade. Né? Então, a gente colocar algo saudável nesse pão. Um queijinho branco, um franguinho, uma carne. Aí a gente, um ovo mesmo, né? Que é um alimento super rico aí, né? Super bacana. Nesse pão, ele vai se tornar um alimento bem interessante. Então, a gente tem aqui a banana, a uva, a laranja, aqui uma banana bem lúdicazinha, que é super interessante. Você não vai utilizar, pode tiraria a casca, né? Para fazer aí o consumo, mas olha, já olha aqui, ó, que legal, aí já come a banana, né? De forma correta, ali a gente estimula frutas. É importante falar também, né, que em relação à criança, a gente precisa estar desmamando ou nem oferecendo a questão do açúcar. Sim. Sabe? A criança, quando ela começa a se alimentar, ela não tem noção do sabor do açúcar, do sabor do sal. Então, para que a gente vai colocar açúcar e sal naquele alimento? Aí muitas vezes fala, vai tomar um suco de acerola sem nada, tô sendo ruim com meu filho, né? Vai tomar azedinho, ele acha uma delícia, porque ele não tem o costume de fazer o consumo do açúcar. E aí a gente vai estar poupando ali, adiando cada vez mais a utilização de um produto industrializado. A gente sabe que dá um pouquinho de trabalho, né, preparar isso aqui, mas vale a pena. Vale para o seu filho, né? Com certeza. Acho que toda mãe, né, todo pai quer ver o filho bem, né? A criança pega primeiro, vamos comer o olho do macaquinho, exato, aí pois pega lá, compensa uva. Bastante, com certeza. Tem que trazer, nesse momento de comer saudável, trazer o lúdico é muito importante, mas esse brincar tem um limite? Para a criança também não brincar demais com o alimento, terminar não ingerindo, né? Que é a proposta, é alimentar de forma saudável. Isso. Hoje os nutricionistas que trabalham com crianças e pediatras, eles já têm uma visão um pouco diferente, né? Já entrega, por exemplo, a banana para o bebezinho para ele pegar na banana, sentir aquela consistência, consumir aquela banana. Para quê? Para que ele tenha realmente aquela relação boa com o alimento, né? A gente tem alguns adultos que têm problema com consistências, né? Não consomem qualquer alimento. Essa consistência aqui não desce muito legal. Mas se a gente trabalha desde a infância dessa forma, a consistência, pode brincar, deixa a criança brincar, deixa ela se divertir, é a fase dela, deixa ela conhecer o alimento como um todo, né? Eu acho bem interessante isso. E se essa criança se alimenta aqui dessa forma, doutora, dificilmente ela vai precisar ir ao consultório, principalmente do cardiologista no futuro. Só se ela for iniciar uma prática de atividade física. Exato. Como a doutora Cristina colocou, se nós tivermos uma criança saudável, vamos ter um adulto saudável. O cardiologista deve ser procurado para uma avaliação global, não apenas porque está doente, né? Então, a gente tem que colocar sempre aquela visão de prevenção cardiovascular. Então, deixa essa criança saudável crescer saudável, mas sempre está diante de uma avaliação para que a gente possa ainda melhorar para ter um envelhecimento e uma senescência saudável. Ok. Vamos estimular ainda mais no decorrer desse bloco do programa, mas tem gente já cobrando aqui resposta às perguntas. Mais uma vez, tem que pedir licença para ler aqui essas perguntas, né? São perguntas sobre o tema, as perguntas interessantes, a gente tem que repassar em respeito a você, telespectador, que mandou aqui a sua dúvida. Tem muita gente elogiando aqui as convidadas, vários elogios. E a pergunta da telespectadora é a seguinte: ela disse que é diabética e toma insulina, faz atividade física, fez também uma reeducação alimentar, mudou a alimentação, mas ela disse que está muito difícil perder peso. Essa dificuldade poderia ser devido à insulina? A insulina pode engordar? Raquel, que tem 61 anos e tem o diabetes tipo 2. A insulina pode levar a pessoa a ganhar um pouquinho de peso? Um endocrinologista que acompanha ela, né, o profissional do endocrinologista, ele prescreveu a insulina porque precisava realmente fazer, né? A gente tem que deixar essa questão de às vezes, colocar a culpa e procurar outra. Quando a gente perde muito peso, é natural que a gente entre no efeito platô, que a gente chama, né? Inicialmente a gente começa a perder peso e depois a gente dá aquela parada e fica um pouco angustiada. Poxa, não consigo mais perder peso, o que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo errado? Aí às vezes fica procurando culpado. Se você usa insulina, é porque você precisa usar insulina. Só o seu médico vai dizer se você vai tirar, se você não vai, se vai fazer outro tipo de conduta.
certo? Mas seria interessante, em associação, também procurar um nutricionista. Por quê? Porque aí ele vai ver seu hábito alimentar, ver se você está passando por esse processo que a gente chama de platô, readequar e você voltar a perder peso. Ótima explicação, né? E ela é diabética, fazendo atividade física, também ela pode não só ter uma melhora aí nessa taxa, né? Perfeito. De manter um equilíbrio, como também ter um coração saudável, trabalhando como deve ser o dia a dia, né? Isso, Perfeito. doutora. O paciente diabético, ele precisa da atividade física, porque, na verdade, vai melhorar a resistência vascular e vai melhorar todo aquele contexto de possíveis complicações da diabetes. A insulina entra no contexto como aliada. Não veja nunca a insulina como, ai não, entrei insulina, isso é a pior coisa do mundo. Não, ela vem para melhorar. E esse contexto de obesidade e diabetes é uma associação extremamente frequente. Ela não se sinta diferente, a telespectadora diferente da população, porque é assim que acontece com a maioria. E nós temos que continuar nos seguindo como ela está. Atividade física, dieta, insulina, isso daí sim vai protegê-la. Tem vários estudos mostrando que esses pacientes, ao longo da vida, se ele continuar na dieta saudável, se ele continuar na insulina, ele vai ter um envelhecimento saudável, apesar de ser diabético. Não é porque tem diabetes que vai ter um final realmente complicado, não é assim. Dizer a ela que ela está no caminho certo. Isso, perfeito. Vamos à próxima pergunta, temos outra participação. Daniele Ferreira ligou para a gente, ela que mora no Cabo de Santo Agostinho, tem 31 anos, ela diz que há 2 meses ela tem caminhado pelo menos 3 horas por dia. Ela procura ter uma alimentação balanceada e percebeu que nos últimos meses ela está engordando. O que poderia ser? Então, pois é, e a gente entra novamente nessa questão de procurar, possibilidades, de procurar um é a profissional para metabólica. poder investigar isso. Até a questão de um outro estímulo de atividade física, que isso seria definido pelo médico, que teria que avaliar, né, de fato, essa pessoa, e o educador físico, porque às vezes acontece que a gente tem que estar ali, ó, mudando o treino, o tipo de estímulo para realmente trabalhar isso. Outra coisa que pode estar acontecendo é o ganho de massa muscular, né? Muita gente se prende muito na balança, então, eu subo na balança, meu peso não cai. Eu subo na balança, meu peso está aumentando. O músculo é mais pesado do que a gordura. Então, pode ter realmente aí um ganho, né, de massa muscular que ela está achando que está engordando, mas, na verdade, ela está emagrecendo, porque está fazendo essa troca de gordura para músculo. Então, é interessante que ela procure um profissional para avaliar. A Daniele precisa desse profissional e eu sugiro também a Daniele que avalie essa questão hormonal. Então, a questão, ela está fazendo tudo certinho, inclusive 3 horas de caminhada é até um pouquinho mais, que a gente considera, né, 150 minutos por semana já um tempo bem razoável para prevenção cardiovascular. Se ela está fazendo bem mais do que isso, ela está no caminho certo. A gente tem que ver se aliado a esse problema de obesidade, ela não tem um distúrbio hormonal. Então, não apenas fazer atividade e a educação alimentar, ela tem que ter um acompanhamento profissional, porque são identificadas possíveis soluções e ela vai ver que isso vai fluir muito melhor para ela. Temos mais participações agora através do nosso WhatsApp. Cida, que mora no Pina, está parabenizando aqui as profissionais convidadas, Obrigada, está Cida. aprendendo muito, ela está dizendo aqui. A gente agradece o carinho da Cida. Ela queria saber o seguinte: por que os óleos transgênicos como soja, canola, de milho são indicados por alguns nutricionistas? Ela quer saber também o óleo de coco, no momento, às vezes ela tem vontade de consumir, mas ela observa que no rótulo, né, ele é muito saturado, apesar de ser, né, de cadeia média. Me oriente, por favor, sobre isso que eu acabei de falar. A gente agradece aqui a participação da Cida, que mora no Pina. Oi, Cida. Então, vamos lá falar de óleos. Todo óleo é gorduroso, tá? Então, assim, às vezes esse exagero da gente querer usar, por exemplo, como você está dizendo, o óleo de coco tá bombando. Todo mundo usa óleo de coco agora para cozinhar, né? Mas ele é uma gordura, então ele tem que ser usado com moderação. Principalmente por isso que você falou, porque ele é fonte de gordura saturada também. Então, assim, é um industrializado. A gente não pode estar consumindo de forma desregrada. É pouca quantidade para cozimento. Existem alimentos que a gente nem precisa colocar gordura, porque ele já cozinha com a própria gordura do alimento, né? Então, não precisaria estar usando esse tipo de óleo. E os transgênicos, assim, eu peço para ter bastante cuidado. A gente não pode modificar tudo, infelizmente. Os produtos transgênicos estão crescendo, né? A gente não pode entrar naquela coisa de surtar com isso. Ai, meu Deus, eu não vou comer mais nada. Mas é moderação, acima de tudo, e sempre consumir alimentos mais saudáveis possíveis.
por falar em óleos, eu lembrei do azeite. Muita gente fala que o azeite, né, é bom para o coração. Fazer um consumo moderado desse azeite vai trazer benefícios para o coração. Tem alguma verdade nisso, doutor? Tem um fundamento de verdade, mas não da forma com que o pessoal está usando na prática, estão fritando as coisas com o azeite. Doutora Cristina pode falar muito melhor disso, mas assim, chega no meu consultório e diz, doutora, a senhora mandou cortar a manteiga, a margarina, eu cortei, mas eu estou usando o azeite, agora eu frito o meu ovo com o azeite. Então, assim, ela continua fazendo o caminho inverso do que a gente gostaria. A doutora Cristina pode até complementar. Verdade. E aí a gente volta a falar, o azeite ele também é um tipo de óleo. Ele é um óleo bacana para você colocar em cima da salada, por exemplo. Você bota uma colherzinha, não é regar a salada também, porque mesmo ele sendo cru, a gente vai estar exagerando, né? Então, assim, a gente coloca uma colherzinha de sopa numa salada, de um azeitezinho. A gente usa para temperar alimentos, porque ele também é um óleo e não pode ser usado de forma assim, sem você ter limites, né? Que é o que o pessoal está usando aí. Eu vou fritar uma coxinha, eu vou trocar o meu óleo de soja, porque a nutricionista disse que eu tenho que usar azeite. Mas e a coxinha ali frita, né? O que é que ela traz de bom pra gente? Valentim quer participar também aqui do bate-papo. Ele diz que está com hérnia umbilical, doutora. Sim. Atividade física para ele é indicada ou não? Ele queria fazer atividade física, mas está com hérnia umbilical. Então. Aí ele procura quem para saber ou a cardiologista pode dar? A cardiologista pode orientar. A cardiologista não é cirurgiã, mas pode orientar. Hérnia umbilical é comum, principalmente nos homens. Ela piora com o esforço. Então, se você faz uma atividade física, por exemplo, musculação, pegar peso, tudo, essa hérnia realmente pode piorar. Existe um quadro mais grave que significa estrangular essa hérnia, que aí é um quadro cirúrgico de urgência, a gente não está falando nisso. A orientação que eu peço é que ele procure o cirurgião. É um cirurgião geral, tá certo? O cirurgião geral vai quantificar essa hérnia e possivelmente corrigi-la. Enquanto ele não faz isso, uma caminhada leve, os exercícios mais leves não vão fazer mal a essa hérnia. O que eu sugiro é que ele evite pegar muito peso. Esforços maiores podem realmente piorar essa hérnia umbilical. Muito obrigada pelas explicações. Obrigado também. Vou pedir licença pela última vez. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A gente vai, a partir de agora, saber o resultado dessa enquete. A pergunta hoje foi a seguinte: se você consome, né, muitos alimentos industrializados. Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 79% disseram que sim e 21% responderam que não. A gente agradece a você que ligou e que foi sincero também respondendo que sim e estimula a você que está em casa a deixar esse industrializado em excesso, evitar ao máximo. Reta final aqui do programa para agradecer as nossas convidadas. Foi um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Doutora Jéssica Garcia, cardiologista e trabalha na Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora, muito obrigado. Eu que o agradeço. Espaço fica aberto para o último recado, são as considerações finais. Fique à vontade. Primeiro, parabenizar a todos, a equipe, toda a redação foi perfeita, eu acho que o contexto foi muito produtivo. Nós levamos adiante um tema que deve ser amplamente divulgado, porque isso tem um impacto na saúde da população. Mais uma vez, obrigada pela participação e parabéns à equipe. Volte mais vezes, doutora. Muito obrigado. Também queria agradecer a Cristina Albuquerque, nutricionista da Oncoclínica. Ela nutricionista oncológica da Multiemo, que é uma clínica oncológica. Muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, foi um prazer participar desse programa, achei muito interessante toda a temática que foi trazida, adoro falar de alimentação, adoro estimular as pessoas a comerem melhor. E meu recado é esse, gente. Desembale menos e descasque mais. Não tenha preguiça, cuide da sua saúde, é nosso bem maior, né? Vamos começar a prestar atenção mais nisso. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Olha só, você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, tem assunto do dia na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Mas eu tenho um recado para você que está em casa, né? Que eu estou saindo para as férias. A partir da próxima segunda-feira estarei de férias, só voltarei no mês de maio. Vou ter 30 dias aí de descanso, mas tem assunto do dia. E você não vai abandonar a gente, né? Continua com a gente, teremos muitas informações durante todo esse mês de abril e durante todo o restante do ano. Obrigado pelo seu carinho e audiência e até a volta, se Deus quiser. Bom fim de semana. Até lá!